Boa noite. Bom revê-lo mais uma vez, irmãos aqui de São Bernardo. Para mim é motivo de alegria poder estar aqui para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Ok? Queria convidar os irmãos nessa noite para a gente meditar um pouco sobre o preço do discipulado. O preço de ser um discípulo. Que preço é esse, né? Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de São Mateus, capítulo 28. Mateus 28 e o verso 19. Amém? Amém. Queria que você curvasse aí a sua fronte, mesmo onde você está, para a gente fazer uma breve oração. Querido Deus, a Tua palavra, Senhor, se encontra nesse momento aberta diante de nossos olhos. Venhamos a Ti humildemente te pedir a orientação, que Teu Santo Espírito venha ser conosco, que venhamos entender e colocar em prática aquilo que o Senhor Deus tem para cada um de nós. Fica conosco, humildemente eu te peço e já te agradeço por Jesus. Amém. Diz o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está dizendo aqui que ele tinha autoridade de mandar para que as pessoas fossem fazer discípulo a todas as nações, porque Jesus ele veio a esse mundo não para viver, mas ele veio para morrer. Como assim? Jesus ele veio para morrer, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. Obrigado. Então nunca é fácil seguir a Jesus. Caminhamos na contramão dessa vida. Então quando eu decido servir a Deus, ser um discípulo, eu vou ter que andar na contramão desse mundo. Então nós vamos ter que deixar várias coisas para trás, para então seguir a Jesus. Queria que você abrisse também lá no livro, ainda de Mateus, capítulo 10, e os versos 34 a 38. Mateus capítulo 10, o verso 34 a 38 diz o seguinte: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então essas são as palavras de Jesus, né? Jesus, com essas palavras, ele muitas vezes tem sido mal interpretada por muita gente, né? Ao longo da história. Existem inclusive pessoas que pensam que o cristianismo promove a destruição da família, né?
e das relações humanas, mas não é bem assim. Ao Jesus pronunciar essas palavras, ele simplesmente estava descrevendo a realidade de muitos discípulos, os quais são incompreendidos pela própria família e por seus melhores amigos. Pessoas que dizem: eu amo você, somente quando você encaixa no jeito com que elas veem as coisas, mas que voltam contra você ao descobrir que você estuda a palavra de Deus e deseja andar nos caminhos do Senhor. Então, muitas vezes nós temos muitos amigos, uma vez que conhecemos a Jesus e queremos segui-lo, fazer a sua vontade, muitas pessoas que diziam que amavam você, agora viram as costas para você. E eu lembro de uma história de uma mãe, por sua vez, tinha uma filha que estava perdida no mundo das drogas, né? Estava atormentada, né? Vivia no mundo do crime. Certo dia, a mãe ficou surpresa ao ver a filha chegar em casa. Ficou muito alegre, né, contente pela chegada da filha. Mas quando descobriu que a filha teria sido batizada na igreja e agora era uma nova criatura em Cristo Jesus, a sua mãe, por sua vez, disse o seguinte: eu preferia ver você nas drogas do que ver você na igreja. E isso acontece em muitas famílias. Aí nós vamos ver o preço do discipulado. Agora aquela jovem vai ter que pagar um preço. Está sendo rejeitado pela sua própria mãe. E Jesus, ele descreveu esse triste quadro ao dizer: não penseis que vim trazer paz à terra, mas não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem, seu pai, entre a filha, sua mãe, e entre a sua nora e sua sogra. Não é fácil seguir a Jesus, por causa da intolerância do ser humano natural. Muitas vezes as circunstâncias levam o discípulo a decidir quem colocar em primeiro lugar, se Cristo ou as pessoas mais queridas. Não existe uma maneira de seguir a Jesus agradando a todos. Então, quando decidimos seguir a Jesus, ser seu discípulo, anunciar as boas novas de salvação, nós não vamos agradar a todos. Nós não vamos agradar a todos. Ele não veio ao mundo para viver, como eu já falei, mas para morrer. Desde que passou a ter consciência das coisas, sabia que se caminhava para a morte. Era a única maneira de salvar o ser humano. Pedro, aparentemente, não entendia isso, e o mestre repreendeu sua incapacidade de compreender as coisas divinas. Depois, dirigindo-se aos discípulos, disse a eles que era necessário que cada um tomasse a sua cruz e o seguisse. A vida cristã é paz, alegria e regozijo em Cristo. Entretanto, é preciso saber que aceitar a Jesus tem um preço e que é preciso estar disposto a pagá-lo. Quem cobra esse preço não é Jesus. A salvação é pela graça. Quem cobra esse preço é o inimigo de Jesus. Então vai aparecer N coisas impedindo para que você desista, para que você não continue sendo um discípulo, você não continue pregando o Evangelho. E nós sabemos que as lutas são grandes, as batalhas, mas o discípulo ele enfrenta não apenas batalhas nem lutas exteriores,
mas também da parte dos que creem em Cristo. Na maioria das vezes são batalhas interiores, ou seja, a luta contra o próprio eu. Então a luta contra o próprio eu é a maior de todas as batalhas. A renúncia ao eu, rejeitando tudo à vontade de Deus, requer uma luta, mas a pessoa deve submeter a Deus antes de ser renovada em santidade. Em que consiste uma luta contra o eu? O que significa se submeter a Deus? Muitos perguntam. A vida cristã requer esforço? Claro que sim. Paulo disse que não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, e só um leva o prêmio, correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta, tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro eu, não em meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduz a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 9, e os versos 24 a 27. Então, o discípulo, ele paga um preço. E a maior luta que nós temos é contra o nosso próprio eu. Então, nós temos uma luta, e o apóstolo Paulo, ele fala de duas lutas, né? A luta do discípulo é a luta da fé. Essa é a primeira. E ele fala também que nós temos uma luta contra o pecado. Então, se decidimos viver ao lado de Deus, devemos nos submetermos a Ele, aos seus ensinos, às suas palavras, porque essa luta está em suas mãos, em minhas mãos. A decisão é nossa, se nós queremos seguir a Jesus ou não, ou se vamos continuar avante ou se vamos retroceder. Você tem que fazer tudo isso. Essa luta está em suas mãos, depende da sua vontade, da sua decisão. Se você insiste em manter comunhão constante com Cristo, o caráter de Jesus será reproduzido na sua vida. A vontade dele passará a ser a sua vontade. Então, quando nós estamos em comunhão com Deus diariamente, através da oração, do estudo da palavra, nós vamos refletir o caráter de Jesus. Nós vamos estar reproduzindo em nós o caráter de Jesus. Então, todos os dias nós temos que manter a nossa decisão ao lado de Cristo. E isso vai pela constante entrega a Deus, né? Então será capacitado para viver a nova vida, a vida de fé. E o apóstolo Paulo, ele explicou essa questão de maneira simples. Como você via Jesus, convide Ele. Jesus passa a fazer parte da sua vida e Ele habita em você mediante seu Espírito. E Ele fala, né? E acaso não sabeis que vosso corpo é o santuário de Deus, né? Onde o Espírito Santo habita, e que não sois de vós mesmos? Então nós devemos a cada dia estar disposto a dar um passo à frente, um passo a mais, né? Também diz o seguinte: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Jesus, ele veio e pagou um preço. Jesus, ele pagou um preço que eu e você jamais conseguiríamos pagar. Porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Jesus pagou o preço.
Jesus morreu por mim e por você. E agora, o que nós estamos fazendo por Jesus? Devemos segui-lo, devemos ser seus verdadeiros discípulos, seus mordomos. Temos que manter essa comunhão com Deus, para que o mundo veja que Jesus, Ele é o nosso Senhor e Salvador, e capaz de transformar vidas. Então, quando você chega no momento da luta, quem é que decide? Ele ou você? É ele mais você. Quem é que derrota o inimigo? É você mais ele. Então, nós temos que estar ligados a Jesus, porque sem ele, nós não podemos fazer absolutamente nada. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu. Nossa vontade emerge em sua vontade, nossa mentalidade torna-se uma com Ele. Nossos pensamentos serão levados cativos a Ele. Quando o próprio eu é submerso em Cristo, o verdadeiro amor brota espontaneamente. Não é uma emoção ou impulso, mas sim a decisão de uma vontade santificada. Então as suas decisões, as minhas decisões, estarão de acordo com a vontade de Deus. Tudo que o ser humano precisa fazer é ir a Jesus e permanecer nele. Temos que permanecer em Jesus. Jesus é a vida, a salvação e a justiça. Ao lado da justiça, o pecado não pode existir. As duas coisas não podem de maneira nenhuma andar juntas. Então nós temos que estarmos cientes disso, de que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Se o pecado nos separa de Deus, então não tem como eu caminhar junto com Jesus em pecado. Então o discípulo ele tem que se submeter à vontade de Deus e fazer aquilo que agrade a Deus. Foi dessa mesma maneira que os primeiros discípulos alcançaram a semelhança com o Salvador. Estavam com Jesus na casa, na mesa, nos aposentos mais reservados e também no campo. Estavam com ele como alunos e seu professor. Constantemente eles estavam aprendendo aquilo que Jesus lhes ensinava. É preciso conviver com ele mediante a oração, o estudo diário da Bíblia e o testemunho. Então Cristo habitará em nós. Não tem como um discípulo permanecer se ele não tem uma vida de comunhão diária com Deus através do estudo da palavra e através do testemunho. Só assim Cristo habitará na vida de todos nós. Então vem a pergunta: vale a pena seguir a Jesus? Com certeza. Ellen White tem uma citação que faz o seguinte: todo verdadeiro discípulo, ele nasce no reino de Deus como um missionário. Então todos nós que estamos aqui é porque recebemos um chamado por Deus e devemos cumprir com a missão que Ele colocou em nossas mãos. Para isso nós vamos, no decorrer da nossa caminhada, nós vamos enfrentar vários desafios, obstáculos. Mas lembre-se, o maior pecado é o de desistir. Não desista. Embora as lutas, as tempestades sejam fortes, o maior é o poder de Deus sobre a vida de cada um de nós, para nos sustentar, para nos manter e nos dar a vitória. Queria que você abrisse a sua Bíblia também agora lá no livro de Lucas, capítulo 18, e os versos 28 a 30.
Lucas 18, 28 a 30. E diz o seguinte: E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Amém? Então aqui nós vemos que quando decidimos seguir a Jesus, muitas vezes nós temos que enfrentar a pressão dos familiares, mas Jesus ele garante: aquele que permanece fiel e faz a vontade dele, esse vai ter a vida eterna. Então vale a pena ser um discípulo. E conta uma história também de um garotinho que seu pai iria voltar à sua terra natal para passar o mês de férias, período de férias escolar. E aquele garoto, ele estava sentindo uma dor de dente, mas ele morria de medo de ir ao dentista. E nessa época não tinha outra solução, teria que arrancar o dente. E aquele garoto falou para o pai que já estava se sentindo melhor. A dor já havia passado. E o pai havia advertido que o filho deveria ir ao dentista para extrair o dente, porque senão ele não teria um período de férias muito bom, porque não teria como se divertir com uma dor de dente. Mas o filho disse que não estava mais sentindo dor, estava tudo bem. Chegou o momento de irem à sua terra natal para passar o período das férias. Imagine só, no dia da viagem o seu dente piorou, começou a doer muito, E naquele momento os seus dois irmãos puderam desfrutar dos momentos, das atividades, de uma maneira que aquele jovem ele se sentiu muito triste, porque ele não pôde participar porque o seu dente estava doendo muito. E o seu pai disse o seguinte: você poderia ter sofrido um dia apenas por arrancar o dente, mas você quis passar todas as férias sofrendo, porque você não quis arrancar o dente. É mais ou menos isso que Jesus disse a Pedro: essa vida é curta, e como vivemos em um mundo de dor, pode haver sofrimento para o cristão, mas a vida eterna sem dor espera por você. Agora, se preferir, você pode desfrutar do prazer da carne na terra, mas esta vida ela é muito passageira. A semelhança daquele garoto que poderia ter desfrutado de um mês inteiro de férias, ele não pôde desfrutar, porque ele estava sofrendo com a dor de dente. Jesus nos afirma que esse mundo é passageiro, tudo passa, mas o que Ele tem nos prometido são coisas eternas. E Jesus está voltando. Amém. E nos últimos dias só ficarão aqueles que realmente querem herdar o reino dos céus, os verdadeiros discípulos.
Nós não temos que fazer apenas membros em nossas igrejas. Nós temos que fazer discípulos. Porque o membro, ele só vai ocupar um espaço ali na cadeira. Ele vai assistir os cultos, vai participar das programações da igreja, mas ele não vai fazer mais nada além disso. O discípulo não. O verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. E não importa as consequências, ele continuará levando a mensagem a outras pessoas. Pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus e perecem no mundo lá fora. E nós devemos levar o amor de Deus a essas pessoas. E só vamos levar se formos verdadeiros discípulos. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. E os versos 32 a 39. Diz o seguinte: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antos da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram. Contudo, a concretização da promessa. Esses homens passaram por várias provas, por vários obstáculos, mas eles não obtiveram a concretização da promessa. Mas foram pessoas firmes, fiéis a toda prova. Todos esses homens e mulheres morreram sem ver a recompensa, mas a coroa deles está guardada à espera deles, porque foram homens decididos viver e até morrer por Jesus. Amém. Foram fiéis no pouco e o Senhor os colocará no muito, porque a coroa de cada um deles o espera. Então nós devemos correr a carreira da luta, ainda não terminaram. Eu venho correndo já faz algum tempo, continuo correndo. Talvez a morte me surpreenda em alguma esquina, mas continuo correndo na certeza de que a coroa me espera. Continue você também nessa carreira, sendo um verdadeiro discípulo, passando pelos obstáculos, exercendo a fé, porque a sua coroa
lhe espera. Jesus tem preparado para cada um de nós, se mantivermos fiéis até o último dia de nossa vida. E Jesus virá nos buscar. Que essa foi a mensagem de hoje. E que o discipulado, ele deve acontecer na vida de todos nós. Devemos ser testemunhas, devemos cumprir com a missão que o Senhor nos confiou para salvarmos pessoas para o reino de Deus. Amém? Nesse momento eu convido Jonas para louvar o hino ao nosso Deus. Você preste bem esse hino, que ele vai falar ao seu coração. Boa noite, irmãos. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, amanhã vou acordar. Mas eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar.
vamos ter mais um louvor. Com o Guilherme. Boa noite mais uma vez. Sentado à beira-mar, bem perto da fogueira, o mestre me explicou o que aconteceu naquela madrugada. Não precisava mais me machucar, pois quando o galo cantou, não foi o fim, não acabou, mas foi começo, recomeço, que eu não preciso olhar pra trás, pois quando o galo cantou, meu tempo Deus zerou, um novo dia começou, e meu ontem não existe mais. Sentado à beira-mar, bem perto da fogueira, o mestre me explicou, me perdoou, e o que aconteceu naquela madrugada. Não precisava mais me machucar, pois quando o galo cantou, não foi o fim, não acabou, mas foi começo, recomeço, que eu não preciso olhar pra trás, pois quando o galo cantou, meu tempo Deus zerou, um novo dia começou, e meu ontem não existe mais. Não preciso ficar preso à madrugada, porque já fui alcançado pela graça, me abençoou, me perdoou, meu ontem caducou, pois quando o galo cantou, meu tempo Deus zerou, um novo dia começou, e meu ontem caducou, pois quando o galo
Meus queridos, não deixe que nada nem ninguém tire o céu de você. Por mais que essa caminhada, essa jornada seja difícil, tenha obstáculos, mesmo que o mar não se abrir para você, mesmo que for preciso passar pelo fogo, mesmo que você perca o emprego, mas antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos orar? Querido e bom Deus, louvado, Senhor, seja o teu nome, porque nós estamos aqui com o coração aberto e queremos, Senhor, que o Senhor transforme a nossa vida, o nosso ser, que nós aqui nesse mundo sejamos apenas teus representantes, Senhor, verdadeiros discípulos, que possam levar o teu evangelho a outras pessoas e assim, Senhor, cumprir com essa missão que foi confiada a cada um de nós. Capacita-nos, ó Deus. Que o teu Santo Espírito esteja conosco e a cada dia nos use para levar a tua mensagem. Ajuda-nos, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, e nos habilita, Senhor, a viver uma vida de conformidade à tua palavra. E que o teu nome, ele seja honrado, e que o teu nome seja exaltado. Obrigado por tudo, Senhor. Leva de volta para os nossos lares com a certeza e a convicção que aqui tivemos um encontro contigo. E permaneceremos na tua presença, Senhor, por todos os dias de nossa vida. É o que te pedimos e te suplicamos em nome de Jesus. Amém.